Eclesiastes 9, versículo 8, que nos diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Semana passada, no domingo passado, nós começamos a conversar sobre esse versículo e esperamos concluir a nossa conversa sobre ele hoje. Esperamos. Só para refrescar a nossa memória, quando falávamos sobre as vestes, nós concluímos que as vestes, a roupa, podem revelar quem somos, podem revelar como estamos. Lembra lá? A veste para dormir. Eu até brinquei, falando que muita gente pega a camisa de propaganda política, com aqueles números grandões, a camisa extra grande, G3, e usa para dormir. Olha que luxo, eu já presenciei isso. Você está falando que é mentira aí? É mentira. Gente. Então tem roupa para dormir. Aí a gente falou da roupa de dormir, aquela que simboliza a roupa doméstica, a roupa familiar, a roupa íntima do lar. E fizemos um transporte de aplicação para as relações, porque as vestes falam de quem somos e fala como estamos. As nossas relações na questão familiar, a nossa comunicação, marido e mulher, pais e filhos, e o lar propriamente dito. Falamos também da veste do dia a dia. Aí eu usei o exemplo da calça jeans. Aquela que você usa de segunda a sexta-feira, que quando você sai dela, ela fica em pé. Fica ali imóvel. E se deixar, ela vai para o trabalho, para a escola sozinha, porque ela já conhece, já foi treinada a semana toda. Então tem isso também. É por isso que eu venho hoje calça jeans para exemplificar essa questão aí. É o dia a dia, é o teu relacionamento com os teus vizinhos, é o teu relacionamento no comércio, no trabalho, na escola, na faculdade. Então a gente fez essa aplicação direta desse tipo de veste às nossas relações, além da nossa família. Falamos também das vestes. Alguém lembra? Você não lembra, não? As vestes de ocasião especiais. Ocasiões especiais. É aquela veste que você separa, Você deixa bem guardada, ela fica dentro de uma embalagem no teu cabideiro, protegida contra a umidade, protegida contra a poeira, aquela que você usa em ocasiões especiais. E eu fiz um comparativo exemplificando as vestes da madrinha de casamento, lembram? Que hoje, já de um tempo, hoje quem vai casar e convida já padroniza as madrinhas. Elas estão praticamente de uniforme. Por que será? Por que será? Além de dar aquela imagem de uniformidade, mas também por detrás, é que a gente tem que ter cuidado, Por detrás está aquela madrinha que quer ser a madrinha que se destaca das demais. A madrinha que quer chamar mais atenção do que a noiva. Então, tem esses perigos, esses caminhos escorregadios. É aquilo que eu quero ser e é o momento meu. O momento do meu momento. A situação do meu momento. Está revelando isso. E temos as vestes,
lembrei agora, a veste do lazer, da prática dos esportes. Quando a gente pensa em lazer e prática dos esportes, a gente pensa na liberdade, né? Uma atividade física ao ar livre, uma caminhada à beira da lagoa de Araruama, aqui em São Pedro da Aldeia, uma atividade esportiva na academia, puxar um ferro, o aeróbico, enfim. Então, essas vestes também, elas implicam numa atitude, podendo implicar numa atitude de exagero, de chamar atenção ao seu corpo, não é? Então, quando eu quero chamar a atenção para mim, alguma coisa não está bem comigo. Quando eu quero ficar em destaque, quero exibir o meu corpo como sarado, musculoso, definido, mais do que numa média, mais de uma normalidade, alguma coisa pode estar acontecendo. Logo, se sai do âmbito de liberdade e beira libertinagem, beira coisas que vão além do padrão médio normal. E tem as vestes eclesiásticas. Alguém falou aqui vestes eclesiásticas. Aquela roupa que eu ponho para ir à igreja, um cargo que eu tenho, uma função que eu tenho na igreja. Existem igrejas que há uma disputa, claro que não é aqui, sabe, não é aqui na nossa região, nada. Isso em outras regiões, em outras denominações, em que os irmãos obreiros gostam de ter aquela plaquinha. Como é que chama aquela plaquinha? Um distintivo, uma plaquinha com o nome do seu cargo, presbítero fulano de tal, diaconisa, aí faz aquela plaquinha dourada, põe na lapela. Então tem essas coisas, onde, mais uma vez, pessoas se escondem atrás disso, se escondem atrás de um cargo, se esconde atrás de uma roupa da religião para esconder quem realmente ela é. Então ela vem ao domingo à igreja, veste a roupa e segunda-feira nem parece ser aquela mesma pessoa. Isso beira a hipocrisia. E nós conversamos sobre isso no domingo passado. Ficou de fora da nossa conversa, aqui o texto fala de vestes, mas fala de cabeça. Fala de cabeça. Fala do óleo sobre a cabeça. E diz, jamais falte o óleo sobre a cabeça. A cabeça é um órgão que por ela emana as nossas tomadas de decisão, os comandos, os pensamentos, adolescente, sexta-feira, os pensamentos, por onde tudo se processa para todo o conjunto do corpo e até dos outros que estão sob nossa responsabilidade. Por exemplo, usando o exemplo aqui que nós temos aqui à frente, clássico. Temos um pai, uma mãe, obviamente a criança está no colo da mãe, comendo, detonando o povilho. Então eles têm a axa sob a responsabilidade e o comando deles. Embora a axa tenha a cabeça, ouça, veja, fala, cheira, tem o seu desenvolvimento, mas ela está debaixo de um comando, ela está debaixo de uma autoridade. Então, a nossa cabeça, por ela passa, como disse, pensamentos, ideias, processos, comandos, para todo o conjunto do nosso corpo e também sobre aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Imagine, pois, a cabeça de um médico a operar. Entrando no centro cirúrgico, fazer uma cirurgia,
em um paciente. Tudo tem que estar coordenado em sua mente para que ele execute aquela função. Nos seus pensamentos, na sua capacidade, no seu treinamento, nos seus conhecimentos, na sua habilidade, com as suas experiências, para que ele possa executar o seu ofício, que no caso aqui, exemplificado, uma cirurgia, operar um paciente. Imaginem a cabeça de um motorista a conduzir um transporte coletivo com dezenas de pessoas. Eu fico olhando aqueles ônibus de 2 andares. Você entra no ônibus, olha assim, aquele banco, um monte de bancos enfileirados, poltronas, não é? Poltronas enfileiradas, aquele monte de gente, criança, velho, adolescente, casal, solteiro, todo tipo de gente. Você olha ali sob sua responsabilidade. Por isso que eu sempre digo aos motoristas da igreja, da van da igreja, vocês não estão a conduzir um carro pessoal, particular. Quando a gente dirige uma van, que é um veículo coletivo, a entonação da condução tem que ser diferente. A direção defensiva precisa estar à frente. No meu carro, eu olho assim, dá para ultrapassar, ultrapasso porque eu sei a potência que ele tem, eu sei do jogo que ele tem, é o carro que eu mais utilizo, logo tenho mais afinidade com aquele veículo. Quando eu vou dirigir um veículo coletivo, eu tenho que ter mais cuidado. Alô, alô, motoristas. Quem é motorista da van aí? Tiago, eu, Fabrício, Dudu. Não é, Dudu? É isso aí. Alisson, acho que não está aqui. Alisson. Então a gente tem que ter esse cuidado. Imaginem a cabeça de um motorista a conduzir um transporte coletivo. Ao pensar naquelas pessoas, ao ter em suas mãos, as vidas daquelas pessoas. Bem como o piloto de avião. 200 pessoas, 300 pessoas. Sobe aquele negócio, a gente fica olhando aqui, como é que pode subir aquele monte de coisa, cheio de bagagem? Claro, o avião fica mais pesado quando Vânia viaja, né? Você sabe disso. Não estou falando do peso dela. Ela é uma princesa, uma rainha, mas dos containers que ela leva nas viagens, certo? Então tudo aquilo vai aterrissar. Que responsabilidade! Que responsabilidade! Tudo isso passa. Imagine a cabeça de um pastor. Ah, é mole, pastor. É só dar capim e água. É só dar capim e água e está tudo resolvido. Pois é. Mas a nossa Bíblia diz que um dia o pastor dará contas a Deus das suas ovelhas. Ah, agora você não quer ser mais pastor não, né? Vai ter que dar conta a Deus de suas ovelhas. O pastor deve ter isso sobre a sua cabeça, sua responsabilidade perante isso. Imagine um presidente de um país com 10 dedos, com 9 dedos. É presidente do nosso país. A responsabilidade que ele tem com respeito à saúde, por exemplo. Vidas poderiam ser poupadas se o recurso chegasse, passasse todo o canal burocrático e chegasse a tempo e a hora para as pessoas serem bem atendidas. Quando o recurso não chega, alguém é responsabilizado. E vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que toda a autoridade é constituída por Deus. Você pode dizer amém? Com 10 dedos ou 9 dedos.
Quem constituiu foi Deus. E vou falar outra coisa aqui para nós que estamos em casa. Para o nosso bem, escuta isso, ou para o nosso mal. Que é isso, pastor? Ou para o nosso bem, ou para o nosso mal. É assim que a Bíblia nos deixa entender e pensar. Esse homem, essa mulher, esse presidente vai dar contas a Deus por ter assumido, porque foi ele quem colocou, e Deus espera resultados desse investimento, dessa eleição, dessa escolha. Deus, eu creio que um dia vai ter um prestar de contas de tudo isso aí. Imagine a cabeça de um presidente consciente, de um prefeito consciente, de um governador consciente, de uma autoridade pública, um agente público consciente. Imaginem. Imagine, portanto, a cabeça de um adolescente. Meu Deus. O que se passa na cabeça do adolescente? Muitas coisas, inclusive na tua que não é adolescente. Mas além do que passa no geral sobre todas as nossas mentes, na cabeça do adolescente tem lá os impulsos e sensações hormonais. Aquela explosão de hormônios que o adolescente diz: o que é isso que está acontecendo comigo? Meu Deus, que pensamento é esse? Que calor é esse? Que frio é esse? Que atração é essa? Que despertamento é esse? Imagine ter que lidar com uma cabeça insuflada pelos hormônios. Imaginem. Pastor, o que isso tem a ver com jamais falte óleo sobre a tua cabeça? Pois é. Cabe-nos aqui ainda informar que o texto sagrado indica, além disso, indica que a cabeça em questão, esse negócio que você tem sobre o pescoço, colado sobre o pescoço, não é a do outro. Mas, como diz a palavra, a tua cabeça. Porque muita gente pensa a cabeça e quer comandar a cabeça do outro, enquanto o outro já tem autonomia para seguir a sua vida. Mas o texto teve o cuidado de dizer: jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Irmãos, cuidar da nossa cabeça já não é tarefa fácil. E por que é que você ainda quer se desembestar a cuidar da cabeça do outro? Quer comandar a cabeça do outro? Exceptuando a questão dos pais que têm os filhos, de alguém que tem uma responsabilidade sobre alguém. Tirando isso, tirando essas questões naturais e normais, é uma loucura. Por isso que a Bíblia diz: jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Cuide da tua cabeça, dos teus pensamentos. É tarefa sua fazer isso. E isso segue o mesmo sentido da orientação do apóstolo quando fala da ceia. O que é que Paulo disse? Examine-se, pois, o homem. O quê? A si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Por isso é errado, eu já tive algumas experiências assim: pastor, que foi, querido? Fulano, tomaram ceia. Eu falei: mas você foi eleito por Deus para ser fiscal de quem toma e de quem não toma ceia? Porque se isso existe, você é um agente de Deus. Olha, eu não vi isso na Bíblia, não. Você fica olhando assim: fulano tomou, fulano não tomou. Ih, não tomou, deve estar em pecado.
Olha só como é que acontece isso. Pastor, tem que ir atrás de Beltrano porque ele não tomou a ceia. Gente, toma conta da tua cabeça. Toma conta da sua, que já é tarefa demais. Toma conta da sua, que é tarefa demais. A ceia, tome conta da sua vida quando for tomar ceia. A orientação é dada. Quem está em comunhão com Deus, comunhão com a igreja. Olha, quem come e bebe sem discernir, sem pensar direitinho no que está fazendo, sem os comprometimentos com Jesus e o seu sacrifício. Quem ainda não tem o Espírito Santo, não toma porque é moda, não. Toma consciente. Como alguém que tem compromisso com Jesus. Agora, a decisão é sua. É sua. E ponto. A orientação é dada. A orientação é mostrada. Então, cuide da sua cabeça, que já é coisa demais até para você. Não fique achando que é coisa de menos e normal. É coisa demais. Pastor, então, como cuidar? Como cuidar da minha cabeça? Quando eu falo cabeça, eu falo no sentido espiritual. Não é que você tem que cortar cabelo, não é que você tem que pintar o cabelo. Não é para você fazer, não é no sentido de fazer pigmentação no teu cabelo. Alô, alô, os pigmentadeiros, cadê? A galera que, não é? Eu descobri uma pasta, eu dou receita. Ela é preta. Você passa na palma da mão, esfrega, passa no cabelo, e você é calvo. Ela esconde a calvície, esconde o coroinha, sabe? É uma beleza. Eu não uso. Antes que vocês me maldem, eu dou uso. Mas tem lá em casa para ajudar quem tem cabelo branco, claro. Não vou dizer quem é, né? Já é a terceira vez que eu pego no pé dela. Bobagem, não é, filha? De novo, né? Eu te amo, né? É? Como é que eu te amo? Como é que eu te amo? Ó eu. Temos que lembrar de duas coisas. Quando o texto diz, jamais falte o óleo sobre a tua cabeça, está dizendo que já ocorreu um ponto de partida. Não é derramar sobre a cabeça o óleo, porque o óleo já foi derramado. E depois de ter sido derramado, não é para derramar de novo realmente. Pelo entendimento, a neta já começa a atrapalhar o avô pregando. Olha que coisa linda, eu amo. Né, Axa? Axa, estou falando de você, tá? Faz de conta que não está me vendo não, hein? Que eu sei que você está ouvindo. Já anda tudo, já sabe que não pode. Ela faz assim com o dedo, ó. Estou chamando atenção não, só para registrar ali, para ficar para a eternidade, e num culto do dia 14 de abril de 2024, a Axa, 1 ano e poucos meses, atrapalhou o avô a pregar. Só para ter registrado isso aí para sempre. Então, jamais falte o óleo está dando-nos a entender que já ocorreu esse derramamento. Não deixa faltar porque já teve. Já ocorreu esse momento, já teve a inauguração desse momento. Óleo sobre a cabeça. Óleo na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Amém, queridos? É símbolo do Espírito. E quando foi isso? O ponto de partida foi o dia em que o Espírito Santo entrou na tua vida pela conversão ao Senhor Jesus. Você reconheceu que precisa de Jesus? Você aceitou o sacrifício dele na cruz por conta dos teus pecados? Tua cabeça. Que isso? Estou me sentindo afrontado.
A pregação do evangelho, já vai logo aprendendo. A pregação do evangelho, ela nos confronta. Antes dela ser boa nova, ela nos dá uma notícia dizendo quem nós somos. E, queridos, nós somos umas pestes. Combinado aqui? Combinado aqui? Nós somos umas pestes. Se der corda pra gente, a gente faz uma arruaça. Se deixar frouxo, a gente capota, apronta todas. Por isso que o Espírito Santo nos conduz, nos dirige, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Graças a Deus por isso. Se não fosse o Espírito Santo em nossa vida, nós viveríamos, seríamos os piores seres humanos. E mesmo assim nós somos uma peste. Eu sei que você não gostou de ouvir isso, mas é isso que você é. Ou você não teve vontade de falar um palavrão assim numa hora de sufoco. Ou você não teve vontade assim de vingar. Ou você não teve vontade de matar. Olha, eu já tive vontade de matar alguém, sabia? Te pego. Não tem, essas coisas não passam na mente da gente, ou é só na minha que passa? Que vontade de dar 220 km, até esse carro tremer todo e ser arrebatado para o céu. Não dá vontade numa hora assim, pegar e... Não deu vontade, não? Não deu vontade de chutar o pau da barraca, não? Deu. É só na minha cabeça que passa isso? Será que você é humano como eu sou? Será que os nossos pensamentos não têm essas coisas? Claro que tem! Glória a Deus! Temos o Espírito Santo que nos convence do pecado. Ele fala assim, não faz isso não. Aquela fala convencedora é uma fala que nos puxa para o bem. É uma fala que nos atrai para o certo. É um convencimento que mostra, tá vendo? Isso aqui. Se você fizer isso, vai dar naquilo. E aquilo você não quer. Se você fizer isso, vai dar aquilo lá que é o certo. Aí ele vai te conduz para o que é certo, para o que é justo, para o que é correto. Por isso, dentro de nós há uma guerra entre a carne, o que eu quero, porque somos uma peste, e aquilo que Jesus quer. Por isso que há esse conflito dentro de nós, nos nossos pensamentos. Por isso o autor está dizendo, não falte o óleo sobre a tua cabeça, pois se faltar, não vai dar bom não. Então, quando você se converte, se instala dentro de você o Espírito Santo. Que é isso, pastor? É isso mesmo. A Bíblia diz, quem tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, é a mesma pessoa. O Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Se você é filho de Deus, logo você tem o Espírito. Contrariando algumas doutrinas que ouvimos. Só se tem o Espírito Santo aquele que fala em língua estranha. Dons espirituais são outras coisas. Salvação é isso. O Espírito Santo entra na tua vida e você passa a ser morada do Espírito Santo. Ele vai tabernacular dentro de você para sempre. Dá um glória a Deus aí, irmão. Ajuda o pregador, pelo amor de Deus. Então, quando você se converte mesmo, cumpre aquilo que Jesus diz, eis que estarei convosco. O quê? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Está explicado isso. Jesus disse outra coisa a esse respeito, preste bem atenção. Criança é sempre criança, deixa ela ser criança, e pai adulto, presta atenção. Cabe você prestar atenção. Aqui. Jesus disse, o que ele disse mesmo, gente?
estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele diz, se eu não for, não virá o outro Consolador, que estará convosco, vos fará lembrar de todas as verdades ouvidas, e esse é o Espírito Santo. Jesus foi assunto ao céu, e do céu veio o Espírito Santo para morar no coração dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os que reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. João disse, e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, o Filho de Deus tem o Espírito Santo na sua vida. E o Filho de Deus tem o Espírito porque ele creu no Senhor e Salvador Jesus Cristo e no sacrifício insubstituível. Não há nada que substitua o sacrifício de Cristo na cruz. Porque nós não acreditamos na doutrina espírita a esse respeito. O espírita diz, você vai, morre e reencarna ali em homem, mulher, uma pessoa melhor. Então a reencarnação, no entendimento espírita, é a melhora do ser humano, um ciclo. Enquanto a Bíblia diz, só há uma vida. Depois da morte segue-se o juízo. E qual é a outra questão acerca dessa doutrina? A outra questão acerca dessa doutrina é que o sacrifício de Cristo fica como que substituído. Porque eu morro, preciso reencarnar para melhorar a minha vida, então é só morrer, reencarnar, que eu vou ficar lá na ponta melhor. Então eu não preciso do sacrifício de Cristo. Viu aí a sutileza? Viu aí a sutileza? Temos que zelar porque a palavra assim diz, que o sacrifício de Cristo na cruz, ele é insubstituível. A doutrina católica apostólica romana, que é isso, pastor? Vai entrar nesses meandros? Preciso entrar. A doutrina diz que tem céu e que tem inferno. Mas como Deus é bom, diz essa doutrina, a pessoa fez um monte de bobagem na vida, né? Mas era gente boa. Ele vai para o limbo ou vai para o purgatório? E aí lá no limbo e no purgatório ele vai melhorando lá. Vai purgando os seus pecados, vai se limpando e no final das contas, após ser limpo por si mesmo no purgatório, vai ter acesso ao céu. Aleluia? Não aleluia. Porque esse entendimento doutrinário também, embora a doutrina católica fala do sacrifício de Jesus, eles fazem uma salada doutrinária. Porque com essa atitude de purgatório, com esse entendimento de limbo, acabam por substituir o sacrifício de Cristo na cruz. Não preciso do sacrifício. É só ir para o purgatório e melhorando um pouquinho. Devagarinho. Se você não vai, eu vou devagarinho. A Bíblia diz que não há substituto para o sacrifício de Jesus. Esse sistema em que vivemos, ele quer apagar, eu já disse isso aqui, neutralizar, anular o evento da vinda de Jesus e sua obra na cruz, que se deu ali em Jerusalém. Por
Por que que o mundo se levanta? Por que que os países à volta de Jerusalém, de Israel, estão querendo sufocar, exterminar, apagar? Já ouviu aí alguém dizer assim: a nossa missão é acabar com Israel. Nós queremos dizimar Israel. Primeiro, porque ela é o centro do mundo. Segundo, porque lá é o arquivo vivo das ocorrências do nascimento de Jesus, vida de Jesus, isso dito na Bíblia e nos livros, na tradição. Não tem como apagar isso. Jesus veio a essa terra. Jesus viveu nessa terra. Jesus morreu nessa terra. E nessa terra ele ressuscitou. Querem acabar com essa história, com esse arquivo vivo. Assim como as doutrinas humanas querem relativizar o sacrifício de Cristo. Mas o Senhor deixou na terra homens e mulheres, igual a mim e igual a você, para abrir a boca e dizer: o sacrifício de Cristo é insubstituível. Não é por boas obras que você é salvo. Não é porque você é gente boa que você é salvo. Não é porque você é inteligente porque você é salvo. Não é porque você não chuta a canela da velhinha na rua. Não é porque você é solidário, quando alguém falece, você vai lá ajudar na questão de vestir o corpo, de conduzir, ser presente, ser frio, calculista na hora da tempestade por uma perda de um ente querido. Não é porque você é um bom professor, cuidou e vê que você fez assim muitas coisas boas ao longo da história na sua vida profissional. Não são por essas coisas. Não é porque você fez a feijoada sem sal, sem gordura, com sal equilibrado, com gordura equilibrada. Não é porque eu dirijo a van da igreja, não é porque eu prego que eu sou salvo. Pelos méritos do sacrifício de Jesus, derramando o seu sangue na cruz. Gente, se existe uma verdade que incomoda o mundo espiritual, é essa. Por isso que lutam contra essa mensagem. Por isso que tentam tampar a boca daqueles como você e eu falam, têm a mente antenada na palavra de Deus, cuidam da cabeça para poder seguir a doutrina bíblica, a doutrina certa. Segundo lugar, cabe-nos, portanto, zelar, cuidar, tratar da manutenção e progresso da ação desse óleo em nossa cabeça. Jamais falte óleo, está dizendo, zela por isso, não deixe esvaziar não deixe acabar não, cuida isso, trata, veja a manutenção e também pensa que é para progresso. Eu não sei como você está conseguindo traduzir, interpretar tudo isso aí de uma vez só. É a 4ª vez que eu dirijo-me a você. Ela está linda, não está? Vestido azul, sapatilha preta, com brilhos, tá? Tem que ter brilho, senão não é Vânia. Colar com bolinhas vermelhas, o cabelo tratado pela Anaíse, lindo cabelo. É isso aí. Faz parte da pregação, tá, gente? Fazer propaganda da sua mulher faz parte da pregação, tá? E dizer quem cuida do cabelo dela faz parte da pregação. É progresso. Jamais falte o óleo. Aí, eu lembrei-me daquele texto de Tessalonicenses, capítulo 4. Abra lá comigo. Se eu estiver falando muito, alguém levanta a mão aí, manda eu parar, tá? Porque eu paro. Tessalonicenses,
capítulo 4, versículo 1. Olha que coisa interessante. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos. Duas coisas, né? Vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Progredindo em quê? Progredindo em viver e progredindo em agradar a Deus. Aumente isso, desenvolva isso, continuem progredindo cada vez mais. Olha o versículo 8. De Sarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Essa doutrina que está sendo falada para você cuidar da sua cabeça, para você zelar pelo óleo do Espírito que está sobre você desde o dia em que você se converteu. Quem não se converteu não tem o óleo do Espírito, mas pode ter hoje, se assim o Espírito de Deus tocar no seu coração para você ter. Quem não está imbuído desse processo dito por Deus, rejeita Deus. Já pensou? Deus, ele se personifica na boa doutrina. Deus, ele se apresenta como a palavra, e isso aqui é a palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Jesus é a palavra. Ele é a palavra que se fez carne. Quem rejeita a palavra, rejeita Jesus. Quem coloca areia nesse sistema, por conta das misturas que vive de ideias, de filosofias, de religiões, de ideologias, e se jogar areia para dentro, travará o sistema do pensamento. Mas se você entender que a Bíblia é a tua única regra de fé e prática, já adiantamos bastante o nosso entendimento. Bastante. A palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus revela Deus. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha, inclusive o teu coração duro. A palavra de Deus é luz para os teus caminhos. Como andam os teus caminhos em trevas? Você não sabe nem como vai seguir a vida. Não sabe como andará. A Bíblia, ela dá orientação de como você andará, o caminho que você deve seguir, porque Jesus é a luz do mundo. Quem anda com Jesus anda com luz. Luz que não se apaga. Alguém está baixando aqui o meu retorno, está me dificultando aqui. Por gentileza, aumente o retorno e o PA você deixa para lá. PA é ponta da agulha, deixa para depois. Deixa o retorno aqui no mesmo tom, senão eu vou gritar mais e eu vou passar mal aqui já de tanto gritar e estourar os teus tímpanos e os meus. A Bíblia! A Bíblia é o livro que você tem em destaque. Eu lembro-me do filho dessa senhora ali, ó, Luciene, Aloísio, carinhosamente chamado por nós de Zizinho, hoje pastor em Brasília. Eu lembro do dia que fui visitar ele algumas horas atrás, né? Algumas horas. Cheguei lá na casa de Luciene,
Eu falei, cadê o famoso Zizinho? Ah, ele aqui. Estava ele cercado por um monte de livros. Falei, ô Zizinho, tudo bem? Eu sou o pastor Fábio, cheguei aqui na área agora, que bom e tal. Não te vi na igreja ainda. Não, porque eu estou estudando muito. Estudando muito. Eu tenho que passar nos concursos, estudando muito. Eu estou lendo muito. Olha só a montoeira de livros que eu estou estudando. Aí eu olhei assim, fiz de propósito. Engraçado. Esses são seus livros? Esse aqui é o melhor de matemática. Esse aqui é o melhor de física. Esse aqui é o melhor de ciência. Esse aqui é o melhor de história. Esse aqui é o melhor de português. Que legal, cara. Mas só tem uma coisa aqui. O quê? Está faltando um livro aí. Qual é o livro? A Bíblia. O livro dos livros. Você tem tempo para ler todos os livros, menos o principal dos livros. Rapaz. A Bíblia é o principal dos livros para você ou não? Dei as costas e fui embora. No domingo seguinte, Zizinho veio para a igreja. Eu acho que no outro domingo ele foi reconhecer o Jesus como Salvador, virou crente, virou líder de adolescentes aqui na igreja, liderança de oração aqui na igreja, foi para Brasília, é pastor hoje de uma igreja lá. E aprendeu a seguir esse livro. Você sabia que o livro mais vendido no mundo é a Bíblia? Você não vai ouvir isso na Globo, né? Claro que você não vai ouvir isso na Globo. O livro mais vendido é a Bíblia. O livro mais temido do universo é a Bíblia. Por isso que os crentes amam a Deus, porque amam a Bíblia. Se me amais, disse Jesus, guardareis os meus mandamentos. Eu amo a Deus. Mentiroso. Você guarda os mandamentos do Senhor? Você segue a palavra do Senhor? A não ser que você ama a lá Janete Claire. A Bíblia. Zele pelos seus pensamentos. Cuide dos seus pensamentos. Olha comigo em Provérbios, capítulo 4. Provérbios é depois de Salmos. Estou chegando no final, tá, gente? Versículo 23. Eu vou ler na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje. Lá diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha o 26. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Muito claro, não é? Já é autoexplicativo. Diz para a gente ter cuidado, aí fala coração. Numa linguagem simbólica, o coração é o lugar das nossas decisões. Mas passa pela mente, tenha cuidado com o que você pensa. Porque Deus também lê os seus pensamentos, tá? Antes que chegue à nossa boca alguma coisa, Ele já sabe o que você vai falar. Ele já sabe o que a gente vai dizer. Tome cuidado com o que você pensa. Não é só a prática externa, mas a prática interna. Os seus pensamentos também precisam ser santificados. Uma prática impura aponta para pensamentos prévios impuros. Pois a sua vida é dirigida pelo que passa na sua mente. Por isso o autor diz: jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Porque senão nós seremos conduzidos para o caminho largo.
O que significa caminho largo? O caminho das facilidades, o caminho da zona de conforto, o caminho aonde eu fico à vontade. Mas Jesus disse, o caminho largo leva à perdição, o caminho estreito à salvação. O que eu estou dizendo aqui para os irmãos e irmãs, amigos aqui, você que está em casa, é que o evangelho é caminho estreito. Só entra nesse caminho quem reconhece Jesus como Senhor. Você não entra de qualquer maneira nesse caminho, porque é apertado, porque é estreito. Cuidado com o que você pensa. A sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Pense bem. Conversão, irmão, irmã, é uma atitude que precede pensar bem na causa. Pensar primeiro, está colocando em segundo plano a questão da emoção. Se você coloca a emoção na frente, você corre o risco de não ter tido consciência do teu pecado, que levou Jesus à cruz. Você não ponderou racionalmente essas questões. E emoção é assim, né? É igual lua. Um dia é cheia, um dia é minguante, um dia é vazante, um dia é assim, um dia tem eclipse, um dia tem uma coisa, um dia tem outra. Veja bem, as emoções nos traem. Não estou excluindo a emoção da conversão, que quando genuinamente a gente pensa e reconhece, eu sou pecador mesmo, miserável, meu Deus do céu, como é que eu me aguentei até aqui? Tem esse momento de lucidez. O Espírito Santo chega a você, gerando fé, gerando arrependimento, para você acreditar naquilo que foi feito na cruz, no Jesus que se fez homem. Não tem como as emoções ficarem geladas, mas é como uma reação e não como causa. Tem gente que quer se emocionar para se converter, mas cria barreiras, cria muralhas, cria resistências à chegada do Evangelho, que manda você dar passos nesse sentido que a sua vida, o seu coração duro, não quer dar. Teimoso! Tu és um teimoso! Entenda a sua teimosia como revolta contra Deus. Entenda a sua teimosia como rejeição a Deus. Leve para casa esse pensamento e peça misericórdia a Deus, para que o seu coração se derreta na presença dEle. De novo, use o filtro da mente sadia. Aí eu vou com você lá aonde é isso mesmo? Filipenses, capítulo 4. O filtro da mente sadia. A epígrafe, capítulo 4, versículo 8. A epígrafe diz: em que pensar? Viu aí? A Bíblia é preocupada com aquilo que você pensa? A Bíblia te estimulando a pensar no sacrifício de Cristo? A Bíblia dizendo que o sacrifício dele é insubstituível? A Bíblia blindando a sua mente com a verdade para te libertar? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois é. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, pode dizer, tudo o que é respeitável, tudo o que é
tudo o que é, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Você conhece pessoas críticas? Conhece? O crítico por desenvolvimento, por capacidade, o crítico, uma pessoa crítica, ela sofre muito. Ela sofre muito. O crítico, ele vê os pontos errados, ele vê... A tendência do crítico é ver coisas erradas. Coisas erradas. Por isso que o crítico, naturalmente crítico, ele teria dificuldade de entrar na arca de Noé. Pensa comigo. Está lá Noé montando a arca. Aí chega o crítico. O que é isso, Noé? É uma arca que Deus mandou fazer. Que mané Deus te mandou fazer? Para que uma arca? Não, porque vai vir um dilúvio. Dilúvio? Conversa, Noé. Você está bêbado. Aí no outro dia volta o crítico. Ih, Noé, já está na metade já. Estou trabalhando aqui. Tal. Ô, Noé, é verdade mesmo isso? É. Aí Noé começa a fazer... Aí pega uma madeira com um buraquinho. Ah, né? Tem um buraquinho aqui na madeira. A água vai entrar toda aqui por dentro. Aí tá bom. O crítico fica só vendo os pontos negativos. Constrói-se a arca. Aí, seu Noé, a arca está pronta. Cadê a água debaixo da arca, seu Noé? Mas Deus falou que vai mandar o dilúvio. Mandou que vai mandar o dilúvio. Que conversa, né? Eu estou aqui há tantos anos olhando você fazer isso e não tem nada de água aqui. Num dia começa a chover. Aí Noé bota a bicharada toda para dentro. Aí o crítico fala assim, entrou gambá? Quem vai ficar lá dentro com gambá? Bicho fedorento? Aí entra a cobra. E eu vou entrar. Arca da salvação com cobra dentro. Vou entrar lá. Aí entra o porco. Aí o porco entra. Eu vou entrar lá, ficar lá dentro com porco? Tá doido? Aí entra o cachorro. Aí entra o gato. Gente, eu não gosto de gato. Eu não gosto de gato. Se um gato chega perto de mim e começa a se esfregar nas minhas pernas, aquilo vai me dando assim um negócio, sabe? Eu vou saindo de perto. Mas tem gente que gosta. Vamos supor que aquele crítico não gosta de gato. O gato chega, vai pra lá, entra o touro. Aí entra o jacaré. O jacaré entra, abre a boca assim. É ruim. Ou seja, o crítico só vai vendo coisas ruins. Dificilmente um crítico entraria na arca. Teve um dia, começou a chover. E Deus esperou 7 dias de você tomar uma decisão. A porta da arca ficou aberta. Era a arca da salvação. No primeiro dia chovendo, a arca aberta, depois eu penso melhor e entro. No segundo dia, deixa pra lá, não é tal, não sei o quê, chovendo, mas essa chuva aqui não vai fazer essa arca sair boiando, não vai. Né? O crítico, é o crítico. Conhece alguém? É o crítico. A água foi subindo. No 6º dia, não, ainda. Vamos esperar mais um pouquinho. Aqui fora está tão bom, né? Está chovendo, olha lá, que coisa boa, água boa, fresquinha. Oh, que água deliciosa. No 7º dia, diz a palavra de Deus. Deus fechou a arca por fora. O próprio Deus fechou a arca. Deus esperou 7 dias. Deus hoje ainda te espera. E você, crítico, coração duro, rebelde, achando que lá na frente você vai ter oportunidade. Ou achando que você não merece. Realmente você não merece. Você é uma peste. Aliás, ninguém aqui merece. É graça. Favor que a gente não merece. Mas você fica empurrando esse assunto, rejeitando esse assunto, não quer pensar nesse assunto.
se justificando para não entrar nesse assunto. A porta da arca fechou. Deus fechou. Imagine a água subindo, chegando aqui, ó. E o crítico lá fora, arrependido não, com remorso. Seu Noé, abre a porta, seu Noé. O seu Noé, bondoso que só, se ele tivesse o controle da porta, ele abriria a porta. Mas quem fechou a porta foi Deus. Ele fechou, dando antes tempo para você se arrepender. Você não aproveitou o tempo de pensar e se arrepender, a não ser criticar, se endurecer, se revoltar, empurrar com a barriga, pensar que você tem as melhores escolhas para a sua vida. As decisões melhores são as tuas. Enquanto a Bíblia diz, jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. É o óleo que vai conduzir você melhor. Talvez nessa noite eu esteja falando com alguém assim. Talvez aqui nessa noite você esteja experimentando a porta da arca da salvação, criticada por você e por muitos, aberta. Mas vai ter uma hora que ela vai fechar. E eu não tenho controle da abertura e nem da fechadura. E nem do fechamento. Jesus, ele mesmo disse a uma igreja no Apocalipse e diz a você hoje. Ele tem as chaves nas mãos, a porta que ele abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém abre. Se ele fechou, só ele pode abrir. Se ele deu tempo para você refletir, pensar comigo nessa palavra, ele está te dando uma das maiores oportunidades que um ser humano pode ter. Mente sadia. O crítico tem dificuldade. O crítico vai ver sempre defeito. Mas a Bíblia exorta o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, de boa fama, se tem virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É um exercício mental até. Eu usar esse filtro de mente sadia. E em último lugar, de como cuidar da nossa cabeça, manter o óleo, o espírito, comandando, dirigindo a nossa cabeça. Celebre com todas as suas forças a salvação que Deus te deu. Salmo 133 que lemos no início. Salmo de número 133. E aqui eu encerro essa meditação. O Salmo diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Esse ó, como é bom e agradável está em tom festivo, em tom de celebração. É bom estar com os irmãos, porque onde os irmãos estão aí as coisas do culto, da celebração, da festa, da alegria, do regozijo, da bênção, da vitória, a celebração. Oh, como é bom! Ainda mais quando tem assim uma feijoadazinha do lado de 400 gramas. Oh, maravilha! É bom demais. É como o óleo. Ih, apareceu óleo!
é como óleo precioso, não é óleo qualquer. O óleo precioso é o Espírito Santo. Sobre o que, irmãos? Sobre, de novo, a cabeça. A Bíblia confirma a Bíblia. É como óleo precioso sobre a cabeça. Aí o óleo é tão precioso, tão cheio, que ele desce para a barba, símbolo de respeito. A barba de Arão, símbolo de autoridade espiritual, desce para a gola das vestes, cobre toda a veste. O texto lá, inicial, fala de vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. As lutas em Sião são suavizadas, são tratadas, fertilizadas por esse orvalho que cai sobre nós, o orvalho da presença de Jesus. Aí nesse lugar de celebração, ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Mas como? Celebrando salvação, tendo mente sadia, tendo cuidado com aquilo que você pensa. Que Deus nos abençoe. Mistério